Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouco sobre a sentença absolutória do Adélio Bispo de Oliveira, acusado de ter dado a facada no então candidato, hoje presidente da República, Jair Bolsonaro. Como foi divulgado pela imprensa, pelas redes sociais, pela televisão, o Adélio Bispo de Oliveira foi absolvido pelo juiz de direito e foi aplicada a ele a medida de segurança. Do ponto de vista técnico, pessoal, está correta a decisão judicial, porque a natureza jurídica da sentença que impõe medida de segurança a um réu inimputável é absolutória imprópria. Então se tratou de uma absolvição imprópria, certo? A absolvição imprópria é aquela em que o juiz reconhece a responsabilidade pelo ato praticado, mas, em razão de uma inimputabilidade, aplica a medida de segurança, nos termos do Código de Processo Penal. A questão é saber se o Adélio Bispo de Oliveira era uma pessoa inimputável, ou é uma pessoa inimputável ou não. O que é a imputabilidade? A imputabilidade é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Portanto, nós temos que saber se havia capacidade de entendimento e determinação. O artigo 26 do Código Penal diz que é isento de pena quem, por ser portador de uma doença mental ou de um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da conduta, da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então o questionamento que eu faço é: era o Adélio Bispo de Oliveira inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do que ele estava praticando? Aí é o X da questão. Então não estamos contestando a existência da doença mental, que foi atestada no laudo, transtorno delirante persistente. A questão é: esta doença mental retirava dele a capacidade de entendimento ou de determinação? Se nós formos aos autos, e basta também uma pesquisa na internet, nós veremos que, segundo os autos, houve uma articulosa premeditação. Havia já ameaças explícitas publicadas no perfil de Facebook. Sim, porque ele tinha um perfil ativo no Facebook. Era um sujeito filiado a partido político, ao PSOL de Uberaba, de 2007 a 2014. Tem certidão do Tribunal Superior Eleitoral. Ele percorreu o local anteriormente, ele fotografou, ele filmou o percurso que o então candidato iria fazer, hospedou-se em hotel, premeditou a conduta. Era um sujeito que até há pouco antes do atentado estava empregado, sujeito com perfil ativo nas redes sociais, crítico político de então candidato, e, portanto, inclusive em julho de 2018, ele publicou na sua rede social que esteve em uma escola especializada em Santa Catarina, uma escola especializada no treinamento com arma de fogo. Portanto, eu deixo esse questionamento a vocês. Será que Adélio Bispo de Oliveira é realmente inimputável? Será que ele realmente não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato? Porque o perito se afiança nas declarações do próprio Adélio, dizendo que ouviu de Deus, que ouvia uma voz. Será que isso é suficiente para se avaliar se havia realmente um transtorno delirante persistente? E se houvesse ainda, que não podemos muitas vezes contestar a prova técnica, o transtorno delirante persistente, esse transtorno delirante persistente retiraria dele a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? Então, esse é o questionamento. O juiz não está no processo penal brasileiro adstrito ao laudo pericial, portanto, o juiz acolheu o laudo pericial, mas poderia não tê-lo acolhido e declarado o Adélio, não obstante portador de transtorno delirante persistente, uma pessoa imputável, com capacidade de entendimento do que fez ou de determinação. Portanto, pessoal, muitos questionamentos existem hoje no Brasil, não é? Com relação a vários crimes. Então, acho que o que a sociedade brasileira quer saber, em primeiro lugar, quem mandou matar Marielle. Em segundo lugar, quem mandou matar Bolsonaro. Em terceiro lugar, quem mandou grampear os celulares
dos integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato? Quem pagou a este hacker? E também outros questionamentos mais antigos. Quem matou Celso Daniel, prefeito de Santo André? 11 tiros em janeiro de 2002. Quem matou está identificado. Quem mandou matar Celso Daniel? Quem mandou matar Toninho do PT, prefeito de Campinas, em 10 de setembro de 2001, que foi assassinado a tiros? Então, portanto, muitas coisas ainda devem ser apuradas no Brasil. Bom final de semana.